E aí? Chá comigo no ar? Ou um papo reto? Mande a sua pergunta e eu vou responder pra vocês. E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, um tempão que eu não passo por aqui, né? De ao vivo. E eu vou trazer aqui pra vocês uma das perguntas que vocês me fizeram. Não tem cenário hoje, não estou no meu cenário novo. Eu tô aqui em Arraial, tá? Deixa eu só colocar aqui o meu retorno. E eu já vou falar pra vocês hoje uma pergunta só que eu já vou responder. E eu não vou responder primeiro que são os stories. Ainda a caixinha de pergunta ainda está aberta. Se você ainda não fez a sua pergunta, se você ainda não fez a sua pergunta, vá lá, ainda dá tempo. Porque todas elas eu vou responder pra vocês. Ao vivo, todas. Sem exceção, ok? Todas vão ser respondidas. Beleza? Só o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Antes, né, de eu responder a primeira perguntinha e colocar ela aqui pra vocês. Deixa eu colocar o telefone aqui, meu retorno aqui do lado. Algumas eu vou responder direto ao vivo aqui, outras eu vou trazer às vezes gravadas que eu posso ter colocado no YouTube. Mas eu vou responder todas. Então eu vou começar a responder pra vocês direto uma pergunta que me foi feito, tá? Do que eu coloquei pra vocês, que eu fiz um story há menos de uma semana e coloquei pra vocês da seguinte forma. Que vocês me fizessem perguntas que eu iria responder pra vocês. Eu fui tão sortuda que a nossa plataforma aqui, a música ficou indisponível, gente. A música que eu coloquei, automaticamente meu áudio, a minha voz sumiu. Eu fui editar, não muda a música, não muda a voz e desaparece e não tá lá, tá? Então, por conta disso, tá lá, né? Eu deixei o Rio lá, só tem umas perguntas e ficou no ar, né? É claro que se a garotinha aqui tivesse legendado, o Rio teria ficado fácil, mas eu não legendei. Eu queria logo colocar pra vocês. Mas eu vou responder a primeira aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui, Ana. Hoje eu tô sem tripé, eu tô me virando aqui. Agora que eu consegui ver que você escreveu. Bom dia. Quanto tempo, né? Olha eu aí de novo. Olha eu aí. Como eu falo pra vocês, eu coloco mesmo... Não tá muito bom não, né, gente? Mas tudo bem, vamos virar com o que dá. Como eu coloco mesmo aqui pra vocês... Lá na minha bio, se priorize. Se nós não nos priorizarmos, não dá. Conforme eu falei para vocês alguns meses atrás aqui, eu estava com mudanças de coisas, de trabalhos, além das coisas de veterinária. E por conta disso, para me reorganizar, se eu colocasse aqui totalmente dentro da veterinária e não tentasse me priorizar, eu não ia ficar muito bom, tá? Por isso que eu fiz algumas mudanças, por isso que o GME ainda não saiu a turma de guia de medicamentos essenciais, era para ser de outubro, mas ela vai sair agora. E eu vou aproveitar que é Black Friday, eu vou fazer uma coisa totalmente diferente que quem quiser aproveita e quem não quiser vai perder. Mas vamos colocar a pergunta aqui pra vocês, eu vou responder uma por vez, então vai ser mais curtinho. Essa foi uma perguntinha que me fizeram lá no Rio, que ficou sem voz, ficou sem áudio. O que fazer quando o cachorro come aquelas coleiras contra carrapato, tá? Nessa pergunta, a primeira coisa que eu sempre tenho que fazer é o seguinte, é uma aula até inicial que eu dou dentro do GME, né? Do Guia de Medicamentos Essenciais. Que eu falo pra vocês você conhece o seu animal? A primeira coisa que nós temos que saber você conhece o seu animal? Sim, eu estou repetindo. Porque as pessoas, a maior quantidade de falhas e dificuldades em que nós temos, porque erro e falha é diferente, ok? Muitas vezes é simplesmente pela situação de nós não conhecermos o nosso cão. Então, a primeira pergunta que depois eu tenho que fazer além dessa por que o meu cachorro comeu a coleira? Parece um pouco sem nexo, né? Eu só quero saber como é que eu faço quando ele comer. A questão não é essa. A questão se eu falar pra vocês como que vocês fazem, é idiota. Mas se eu não explicar pra vocês o porquê que pode estar acontecendo dele estar comendo, vocês vão colocar outra coleira e ele vai comer de novo. Entendeu? Quem vai ficar feliz da vida? Quem vai ficar feliz da vida? O veterinário de Marte. Vocês estão indo lá dar consulta de graça pra eles, à toa, tá? Eu sempre falo que eu quero que vocês vão no veterinário do coração ou no veterinário de Marte fazer check-up. Sim, fazer as castrações, fazer uma limpeza de tártaro. Eu não quero vocês gastando à toa com coisas idiotas. Eu sempre falei isso com vocês aqui e sempre vou repetir, tá? Inclusive, já vou dizer, eu vou dar uma aula... bônus que eu acabei de inventar, né? A ideia vai e depois vai fluindo. No GME sobre essa questão de como fazer algumas coisas assim de emergenciais. A GME é totalmente um curso preventivo, mas eu vou colocar alguma coisa sobre isso lá pra vocês. Beleza?
Então, o que acontece? Se o meu cão nunca usou uma coleira no pescoço, se ele só usou peitoral, por exemplo, ele vai querer arrancar aquilo ali de qualquer forma do pescoço. Se a pessoa colocou e ela não soube colocar de uma forma adequada e ficou frouxo demais, a tal ponto dele conseguir enfiar a pata, ele vai arrancar porque ele coçou, simplesmente. Ou o contrário, se ele colocou e ficou apertado no pescoço do animal, vai incomodar, ele vai querer arrancar, tá? Então eu tenho que tentar observar o porquê, ou se for do nada. Então eu sempre falo o seguinte, a gente tem que observar as coisas antes, a questão, essa é muito importante. Outra coisa também que é comum, e eu já atendi um animal assim, inclusive, às vezes o animal ele pode ter alergia ao veneno da coleira, tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês, gente? Lembre-se, toda coleira, sim, repeti 3 vezes, não é erro no áudio, não. É um veneno. Porque se ela é para matar uma pulga, se ela é para espantar um mosquito, se ela é para matar um carrapato ou repelir ou algo do gênero, não é um suplemento, é um veneno. Então, lembre-se disso. Então, às vezes o animal ele pode ter uma irritação no local e não aceitar aquilo bem, tá? Normalmente, animais de pelos claros, indiferente de ser pelo longo ou curto, é que mais tem problema. Só para que vocês consigam compreender e guardem isso. É comum e pode acontecer sim, tá? Eu já peguei um animalzinho com uma coleira de excelente qualidade, mas ele tinha sensibilidade na pele. Durante mais de 20 anos, né, de veterinária, de parte clínica, eu tive um animal que teve sensibilidade a essa coleira, é uma das coleiras excelentes que nós temos no mercado, até que eu acho que é uma das melhores, mesmo ela sendo uma coleira antiga, e que ele teve essa sensibilidade, que é, por exemplo, a Excalibur. E essa mesma situação que essa seguidora nossa colocou aqui pra gente, aconteceu com o meu cachorro, quando eu tinha o Alfred, era um Rottweiler na casa da minha mãe, que eu fui comprar a mesma abençoada Excalibur. E aí ele resolveu comer a coleira em menos de meia hora que eu coloquei no pescoço, né? Eu vi um dinheiro sendo queimado em mesma hora. Tipo assim, eu coloquei, tá? Ele tava lá preso no canil que for. Na hora que eu voltei depois, escutei um barulho, no que eu vejo, ele até vomitou a coleira, tá? Onde eu tô querendo explicar isso pra vocês? Só que ele não andava de coleira, ele não ficava de coleira. Ele, o que é aquilo no meu pescoço? E eu também não coloquei apertada, sobrei, tá? Então fiquem atentos a essas observações, porque às vezes... Deixa eu só ver no outro telefone aqui. Tá tudo certo. Porque às vezes a gente... o animal não aceitou, o animal comeu, simplesmente porque nós não tivemos a observação anterior de como fazer as coisas de uma forma correta, tá? Agora, eu sempre falo, a forma mais fácil de eu colocar uma coleira no meu cachorro e ele não comer mesmo se ele tá acostumado, se ele não tá, é o seguinte, eu compro aquelas coleirinhas de nylon ou aquelas de corinho, forradinha por dentro, bonitinha de filtro, e eu coloco a coleira antipulga presa ali dentro daquela coleira, tá? Porque a coleira antipulga, como ela é emborrachada, se o animal fizer força, ela vai arrebentar. A coleira bonitinha lá, com o trinquinho passado bonitinho no pescocinho do animal, com a fivelinha, ele não vai arrancar, tá? É uma forma bem eficiente de não acontecer, de perder a coleira. Então, a primeira coisa que eu tenho que levantar é isso pra vocês, o antes, né? O antes da coleira, pra que fique, na hora que vocês forem colocar a segunda, não ter problema. Porque às vezes não foi a situação da alergia. Eu coloquei, meu cachorro não comeu, vou colocar de novo. Agora eu já sei algumas possibilidades para poder entender. Outra coisa, se seu animal, às vezes não foi ele. Como assim? Se eu tiver mais de um cão, por exemplo, 2, 3, e se eles não estão acostumados a ficar com coleira, às vezes o próprio cachorro que está com a coleira, ele nem arranca. Mas o outro vai brincar e arranca, tá? Então tem que ter esses insights, como eu sempre falo para vocês, essa mente perceptiva antes, porque assim fica fácil e nós não gastamos à toa, ok? Essa é a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês. A segunda coisa que eu tenho para falar para vocês é uma inversão que muita gente acha uma impressão errada. De que? Meu cachorro foi lá e mascou a coleirinha e ele comeu... Vou dar um exemplo aqui. Tem um negocinho aqui, ó, de crochê. Então vai dar pra mostrar pra vocês. Vamos supor, comeu a coleirinha, comeu só um pedacinho assim, pequenininho, tá? Uns 4 centímetros. Então tem menos perigo porque ele comeu só um pedacinho. Ou então tem o outro cachorro que comeu
a coleira toda. Nossa, esse aqui tem mais perigo. E aí? Quem tá por aí? O que acha disso? Se a Ana estiver aí. O que é mais perigoso? O cachorro que comeu toda a coleira e engoliu? Ou é mais perigoso aquele que comeu apenas um pedacinho da coleira? Qual que é mais perigoso? Quem quer falar? Se quem quiser, eu sempre falo com vocês. Outra coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, nas minhas lives. Pergunta idiota é a pergunta que não é feita. E resposta idiota é aquela que não é dada. Inicialmente, a gente pensa que é mais perigoso, às vezes, comer a coleira inteira do que ao invés de comer um pedacinho, tá? Então, o que acontece é o seguinte: o animal comer apenas um pedacinho da coleira é a pior coisa do mundo, tá? Por quê? Não, mas ele comeu só um pedacinho, tem pouco veneno, né? A Ana fez uma linha de raciocínio que é interessante, mas perfeito, Ana, por isso que eu gosto, que vocês levantam linhas de raciocínio diferentes do que eu tô pensando e mostrando pra vocês. A Ana falou, né, que a inteira, que só um pedaço maior é mais fácil de retirar. Mas imagina, Ana, que sejam vários pedacinhos pequenininhos. Vários pedacinhos, não inteiro como tá aqui, ó. Ele não foi lá só e engoliu ela, não. Ele mascou ela e ficou vários pedacinhos pequenininhos da coleira toda, ou ele comeu apenas um pedacinho, tá? Ele normalmente, os animais, quando eles vão engolir coisas indevidas, eles mascam, ele acaba não ficando inteirona assim pra tirar, não. Fica pedacinhos pequenininhos. Quando o meu abençoado Alfred comeu a coleira, meu Rottweiler, na casa da minha mãe ainda, ele mastigou e ficou assim pedacinhos de 3, 4, 5 centímetros. Vários pedacinhos miúdos, tá? Ainda era a coleira grande, né? Porque era um Rottweiler, então era a coleira grandona, né? Não era a pequenininha ainda, mas é na proporcionalidade do animal. Por que simplesmente o animalzinho tiver comido um pedacinho só, pequenininho, ou menor ainda assim, e tiver dentro dele, é pior do que se ele tiver comido vários pedacinhos ou até mascado, né, menos e ter ficado mais inteira no estômago, tá? Só em pedacinhos vai precisar fazer uma cirurgia aberta. Pois é. Também tem essa situação que é muito importante, Ana. Se eu tenho muitos pedacinhos pequenininhos, eu tenho também que fazer cirurgia. Mas antes mesmo de eu pensar no procedimento cirúrgico, tem outra coisa muito importante de se entender, que é a mesma linha de raciocínio para os venenos. Isso também acontece com o chumbinho, tá? Quando colocam para rato, blá, 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 e o cachorro come. Se o cachorro foi lá e comeu uma mexiguinha assim, ó. Deixa eu ver, dar foco aqui, ó. Tá, ó, tá? Se comeu só um pedacinho assim de chumbinho, ou se ele foi lá, aqui, ó, e comeu assim, não tá dando muito certo não, mas dá pra ver, né? Comeu assim uma quantidade grande de chumbinho. A quantidade pequena é pior do que a quantidade grande, tá? Ou seja, um pedacinho só da coleira que ele ingeriu é pior do que a coleira inteira, todinha, mascada, ou em pedaço, ou o que for. Ana, eu adoro que você participa, eu fico muito feliz com isso. A liberação da toxina é maior? A questão é um pouco por esse lado aí. Eu vou te falar que tem outra coisa que é muito interessante. É o seguinte, tá? Quando eu tenho a ingestão muito pequena da toxina, igual eu falei, se o chumbinho, né? Se for uma quantidadezinha assim, ou se for só um pedacinho da coleira assim pequenininho, que tem lá o inseticida, né? O veneno. As chances do animal conseguir ele mesmo ter até uma situação de um vômito é baixa, porque ele comeu muito pouco. Quando ele vai lá, come vários pedaços daquela coleira, ou se vai lá, se é o chumbinho, se é uma quantidade grande, a quantidade de toxina é tão alta inicialmente que simplesmente chega no estômago do animal, ele já dá um alerta, liga que aquilo ali é um veneno, né, que não é algo apropriado, e ele já faz uma ânsia de vômito, logo em seguida muitas vezes vomita. E aí, nesse processo, a ingestão de cair na circulação sanguínea, aquele veneno e trazer efeitos colaterais para o animal, ela é, baixíssima. Entendeu? Ou seja, é importante ter a situação do vômito, sim, tá? Sim, que a gente consegue induzir o vômito é a melhor coisa do mundo, porque não cai na circulação. Todo animal que eu já internei, que comeu chumbinho e que vomitou, 99% pego melhoram.
tá? Até praticamente a internação é uma coisa totalmente suave. Aquele que comeu e não vomitou, preparemos para o problema, tá? E a ingestão e o que vai fazer o animal vomitar mais fácil ou não, indiferente de eu tentar dar algo para ele primeiro ou não, é simplesmente a questão de quantidade em que ele ingeriu, tá? Ou seja, quanto maior a quantidade que ele ingeriu, maior vai ser a possibilidade dele querer vomitar mais rápido. Se o pedaço é cada vez menor ou menos quantidade, as chances desse animal querer inicialmente, logo de cara que ele ingeriu, o organismo dele entender que aquilo não faz bem e fazer ele vomitar por si próprio, sozinho, é menor, tá? Agora, o que a gente pode fazer, o que a gente pode ter em casa, tá? Não ganho R$1 para falar de produtos nenhum. Eu sei que tem outros até de linha veterinária que já existe no mercado, mas eu vou dar exemplo de um que era extremamente antigo. Quando eu fazia, antes de eu fazer faculdade, já existia, mais velho do que eu, vamos dizer assim, tá? Que é o famoso carvão ativado, o Enterex, por exemplo. Se eu tenho ele em casa, eu acabei de olhar o preço que tá hoje, gente. Hoje, no dia de hoje, nessa live que eu tô fazendo aqui pra vocês. E aproveitem que eu vou deixar ela 24 horas no ar e ela vai vazar daqui, tá? Não vou deixar essa aula aqui, não. Mas por 24 horas eu vou deixar no ar. Então, o que acontece? O carvão ativado, ele é excelente, ajuda demais não só a absorver as toxinas no próprio carvão, como ele também, inicialmente, por causa que o gosto é ruim, ele induz a vômito, tá? Então, inicialmente, assim que o animal come, a melhor coisa do mundo, se a gente tem um Enterex em casa, vai lá e prepara e dá para o animal, eu quero que ele vomite mesmo. Então, vamos supor, se lá fala, vou dar um exemplo, tá? Dando exemplo, não estou passando quantidades aqui para vocês. Vamos supor que lá fala para dar 20 ml a cada meia hora. Não é assim não, tá? Não é, eu já vou repetir para ninguém pegar essa parte só no meio do caminho. Não é assim a quantidade. Eu dou 2 vezes, eu dou 3 vezes a quantidade porque eu quero que ele vomite mesmo. Eu quero provocar ânsia de vômito pelo próprio carvão e pela própria questão de líquido que ele está tomando. Porque assim as chances de ficar alguma toxina é muito menor. Ele já é um produto que vai absorver toxina. Além de absorver toxina, eu quero é que ele vomite mesmo, tá? Muita gente, a gente acha esquisito porque suja a boca, fica tudo preto, né? Porque é carvão. E outra coisa também, o cocô depois vai sair escuro, porque alguma coisa, se ele não tiver vomitado e ele absorveu, o cocô vai sair enegrecido depois sim, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que pegar e ver para poder fazer e ter em casa, tá? Então, por isso que eu tô dando só de uma forma assim mais superficial aqui pra vocês. Mas por que eu tô falando que essa aula só vai ficar 24 horas aqui? Eu tô chamando até de aula já, hein? Porque eu vou deixar pra vocês depois dentro do GME. Já ouvi falar que a água da água já dá 10 volumes. Pode? Pode, Ana. É uma outra alternativa, sim. Muito importante que você colocou 10 volumes, tá? Mas ela não vai conseguir ter o efeito como eu tenho de um carvão ativado. Por quê? Porque ela, pelo gosto, ela vai induzir o vômito. Mas o carvão ativado, ele vai me ajudar a induzir o vômito, eu dando uma quantidade maior assim que o animal tem essa situação. Como ele também vai ajudar a absorver as toxinas. A água oxigenada, ela não faz isso, tá? Eu falo, gente, eu sempre falo, é a minha percepção de veterinária aqui, tá? Eu não tô falando nada do que é ou deixou de ser. Tô falando das minhas percepções. Esse é o vocabulário que eu falo. A água oxigenada é uma forma tabajara de começar a resolver o problema na hora ali. Porque às vezes, perto da minha casa não tem um pet shop, mas tem uma farmácia. E eu consigo ir lá e comprar uma água oxigenada. Mas entre ela e o carvão ativado tipo Enterex, que eu dei aqui de nome pra vocês. Não ganhei um centavo pra falar de nada, eu sempre falo isso com vocês. Eu não sou preso a marca nenhuma, então eu falo as minhas percepções do que eu vejo de qualidade ou não, de funcionamento do que eu já tive ou não, de usar, tá? Então, o que acontece? Ela vai ter uma eficiência legal? Não, tá? Bajara. Mas vai ajudar? Vai, tá? Tem gente que a água oxigenada é a rainha, é o Deus. Pra mim, não. O Enterex, pra mim, é o rei, é o Deus, tá? Perto de uma situação pra poder fazer. Tanto que quando eu tive essa situação com o meu cachorro, o que acontece? Parece ridículo o que eu vou dizer pra vocês. Mas eu literalmente, como ele comeu a coleira inteira, ele vomitou ela toda e eu não cortei a coleira. Eu fui procurar medir, gente. Tava tudo cheio de baba, mas eu peguei lá. Eu tô com um negocinho aqui meu que é um negócio que eu tô fazendo pra pessoal de hospedagem. Aí fui pegando uns pedacinhos, tendo uma ideia assim de medir, e eu vi que ele vomitou toda a coleira. Então eu preocupei em falar que eu tinha que fazer uns antitóxicos e mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que no cachorro. Não.
Eu só observei porque assim que ele comeu, em menos de meia hora, ele pegou e comeu a coleira e jogou e vomitou ela toda. Então eu sei que ele não teve risco por conta das coisas, mas é claro, né? Eu estava ali do lado para poder ver se eu ia ver alguma alteração ou não, para poder fazer algumas condutas. Vocês eu não sugiro guardar. Eu sugiro, teve a situação? Ah, eu contei, até contei a coleira igual isso aconteceu contigo e eu vi que vomitou tudo de volta. Tudo de volta? Faz pelo menos o Enterex. Beleza? Gente, isso é bem interessante, tá? Esse assunto. Eu vou colocar uma aula nova disso no GME para a turma que vai entrar, porque eu acho que não é um curso de emergência, mas é um curso de medicina preventiva, né? Eu até falo aqui para vocês. Mas é uma coisa que eu acho que pode ajudar vocês e pode acontecer com qualquer animal, tanto de vocês quanto de outra pessoa. Então, eu vou colocar também lá para vocês, tá bom? Gente, aproveitem, compartilhem com quem vocês acham, né, que tem animal e que seja importante essa informação para entender um pouquinho, tá? Elas são informações reais, informações necessárias e informações dentro da minha experiência, né? Como clínica para vocês. Não é um negócio que eu peguei de livro, vou lá e trouxe para poder falar. É claro que as coisas que a gente faz são baseadas nisso, mas tem uma coisa bem legal na veterinária que eu chamo a critério do veterinário. Então a gente vai juntando o que a gente estuda com as nossas experiências para passar algo aqui para vocês, que é o que vocês aprendam e possam sair da caverna aí, né? E parar de baixar no veterinário de Marte à toa. Tá bom? Beijinho, fiquem com Deus. Quem não fez pergunta, aproveita que tem um story meu ainda no ar que ele vai sair hoje com umas perguntas e todas que estão sendo feitas lá. Mesmo se ela não tiver contexto, eu vou fazer a resposta, nem que seja dentro do YouTube, trazer o link para cá para a resposta, mas eu vou responder todas. Eu falei que eu ia responder e já comecei a responder pela ordem, que foi a do Rio, tá? Do Rio que ficou sem voz. Então, por isso que eu fiz lá no Stories para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e aguardem que esse mês o GME sai, tá bom? Tchau, tchau, gente. Beijo, Ana. Fica com Deus. Tchau, tchau.